Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos. Estamos em tua presença, Senhor, agradecidos por mais um dia que tu nos concede. Querido Senhor, obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, obrigado pela tua igreja, obrigado pela comunhão com os meus irmãos. Obrigado, meu Senhor, pelos meus amados irmãos, ouvintes. Abençoa todos que estão conosco, guarda os teus servos, nossos seguidores, Pai, nossos ajudadores, intercessores. Senhor querido, abençoa e guarda cada vida. Pai santo e bondoso, ouve a nossa oração. Nós pedimos em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Esta é a edição 1125, ano 16, e nós temos, desde o começo do nosso trabalho no rádio há 31 anos, que nós temos o mesmo sentimento, o mesmo desejo, trazer uma mensagem da Palavra de Deus, ler um texto da Palavra de Deus, expor alguns versículos da Palavra de Deus, com a finalidade de ajudar alguém, principalmente os que estão começando. Nós louvamos ao nosso Senhor por este trabalho. Começamos exatamente com este pensamento e já se passaram são 31 anos do rádio e 35 anos da Escola de Teologia na Periferia. O nosso desejo é este e estamos continuando. O nosso tema hoje, meus amados irmãos, é realmente para, de alguma forma, traduzir este nosso pensamento. Recompensa permanente. Recompensa permanente pela fidelidade, pelo trabalho, pela divulgação da bondade do Senhor, aquilo que o Senhor nos colocou como ministério. E por tudo isto vem o conhecimento de Deus e a perseverança do crente e a recompensa permanente. É algo maravilhoso que nós desejamos sim partilhar. O texto é segundo a Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Nós vamos ler, vamos orar e vamos aprender juntos. É sempre muito bom. Esta leitura, meus amados irmãos, nos ajuda a compreender a importância da igreja, da liderança da igreja e esta vinculação. O sujeito não conhece o outro, aceita o Cristo, um no lugar, outro no outro. Quando se encontra, são irmãos, parece que se conhece há 100 anos. Isso é que é maravilhoso. Então, vamos à leitura. 2 Timóteo 2, 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento de tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Por isso, sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória
eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Obrigado, meu Senhor, pelo trabalho, ó Deus, de estar sempre na tua obra com os irmãos, fazendo, Senhor, aquilo que temos, meu Senhor, a determinação e a direção do Espírito Santo para fazer. Guarda os meus irmãos, dá graça, vitória, vigor a cada um. Manifesta, Senhor, o teu poder na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, nós temos a necessidade de ouvir a palavra de Deus em qualquer geração, em todas as gerações. A palavra de Deus foi comunicada de uma forma oral. Todos os testemunhos de Deus foram transmitidos oralmente por milênios. Quando nosso Deus, que é soberano e toma a decisão que quer, usou Moisés para escrever a palavra de Deus, escrever a lei, escrever a revelação da criação no Gênesis, escrever a história do povo de Deus e o êxodo, portanto, a saída daquela situação vexatória em que se encontravam. E nós temos nos livros de Moisés, no Pentateuco, nós temos toda a história da criação, temos a história patriarcal e temos também as experiências daquela geração, a geração de Moisés. É maravilhoso porque nós aprendemos tanto com a palavra, quanto aprendemos no que diz respeito à pré-história, à pré-escrita. A pré-história do povo de Deus é quando não tinha nada escrito. E tudo isso está claro, bem delineado pelo Espírito Santo, para que a igreja se firme nesta inabalável verdade, a palavra do Senhor. Quando as pessoas recebem a graça do Senhor Jesus através da evangelização do Evangelho, porque hoje nós vivemos uma situação triste e em muitos casos não há realmente nem como expor, porque existem ameaças, existem punições, realmente nós estamos sendo cerceados na nossa liberdade de proclamar a palavra de Deus por causa de leis vigentes que vieram há pouco e foram realmente produzidas por ímpios, verdadeiros inimigos de Deus e da pátria. Então, quando os inimigos da pátria produzem aquilo que eles querem, eles danificam e prejudicam, eles molestam a pátria. Quando esses inimigos da pátria, também sendo eles inimigos de Deus, eles escrevem e decretam e publicam e ameaçam quando somos instados a pregar a verdade de Deus em meio a uma geração corrupta e perversa. Então, diante dessas exposições, nós também ficamos, de alguma forma, prejudicados. Resultado, meus amados, vamos glorificar a Deus, porque ainda temos uma certa liberdade para pregar a palavra de Deus e, de alguma forma, devemos fazer isto como se fôssemos perder. Não estamos fazendo alarde e não existe nada assim tão claro, mas o inimigo não trabalha com firmeza, nem com clareza, nem com verdade. Os inimigos da pátria, os inimigos da Igreja de Jesus Cristo, os inimigos da verdade bíblica, os inimigos da revelação, eles têm decantado a sua imoral inimizade. Eles falam abertamente contra
as chamadas, a cultura ou o comportamento, a ética judaico-cristão. Então vamos meditar nesta leitura que fizemos. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele levantou pelo poder de Deus algumas pessoas para dar continuidade ao ministério. Este Timóteo era um, a mãe dele era uma crente judia e o pai dele era um grego. Não temos detalhes a respeito do pai dele, mas era um homem era da nação grega, portanto, a mãe dele teve um casamento que era natural, casamento misto, casamento com pessoas de outra religião, de outra cultura, e o Timóteo era um filho de judeu, de judia com gentil. Mas ele foi muito dedicado, ele, além de ser um exemplo naquela comunidade, como adolescente, como jovem, ele, além de ser um exemplo, ele absorveu a palavra de Deus de uma forma brilhante e se torna companheiro do apóstolo Paulo. Também havia o Tito, havia outros indivíduos voltados para a missão, alguns naufragaram na fé, como o Emineu, o Fileto, o Alexandre, esses naufragaram, mas estavam em atividade permanentemente com o apóstolo de Jesus Cristo, o Barnabé, o Epafrodita, e estava também o Hermas, e estava também o Timóteo e o Tito, e tinha muitos outros. Era um grupo grande, tinha os Zenas, tinha muitos. Era realmente uma espécie de apostolado para os gentios. O Barnabé mesmo foi chamado de apóstolo, nunca foi apóstolo na vida dele. Mas o trabalho era tão semelhante, era algo tão importante, feito em consonância, em harmonia perfeita de Paulo com este seu grupo de obreiros, com esse seu ministério, que as pessoas chamavam até mesmo ele de apóstolo. E consta no livro de Atos, no caso do Barnabé. E Paulo está encorajando o Timóteo, que ele chama de filho, e ele diz: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Jesus Cristo, quando chama, quando Jesus Cristo ordena, quando Jesus Cristo realmente envia o obreiro, ele dá a graça, ele faz, meus amados irmãos, o indivíduo se sentir à altura da função e, ao mesmo tempo, carente da graça para exercer a função. Então, aqui é uma orientação do apóstolo para um revestimento do discípulo. No versículo 2 ele diz: o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis. O apóstolo era um instrumento de Deus e pregava e ensinava todo o tempo todo dia, o dia todo, se fosse o caso. E agora ele chama a atenção do seu cooperador. O que tens ouvido de mim? O que tens aprendido comigo? Guarda para ti e transmita para homens fiéis, homens idôneos, para que também ensine os outros. A necessidade que houve no contexto da antiga aliança, quando não tinha escrita e toda a revelação era transmitida oralmente, aqui tinha a escrita, está aqui a epístola provando, mas era uma necessidade que aquelas pessoas
além da escrita, da letra da lei, da letra da epístola, da letra do Evangelho, tivesse também o testemunho do Evangelho. No versículo 3, mostra que não era fácil a missão deles, como não é fácil hoje, para ser um discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, no meio desta geração corrupta, miserável, e que tem uma corrupção oficializada e os perversos defendendo a perversão. Não será fácil, não é fácil. Não foi fácil na minha juventude, não está sendo fácil na minha velhice, não vai ser fácil nunca, porque o mundo detesta Deus, o mundo detesta, o mundo perverso, o bandido, o ladrão, o idólatra, o feiticeiro, o à toa, o ateu, ele detesta a verdade, porque a verdade confronta sua prostituição, sua idolatria, sua cachorrada. Então, é claro que eles não aceitam, e por isso é que a igreja sofre. E Paulo diz, tu, pois, sofre as aflições comigo. Sofre as aflições, sofre como um bom soldado de Jesus Cristo. Sofre estas aflições. Não havia e não haverá nos verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo o espírito do engano. Faz de conta, cria uma situação para agradar, tem que ser maleável, tem que ser isso, tem que ser verdadeiro. A palavra é esta, verdadeiro. Maleável é para fazer negócio com ímpio. O sujeito fazer negócio com ímpio, o sujeito ganhar dinheiro, tocar negócios, tocar empresa, empreendimentos. Maleabilidade é para este tipo de coisa. O evangelho não é evangelho, não existe o evangelho da meabilidade. O evangelho é o evangelho da verdade. É a palavra do nosso Senhor. Agora, é possível ser um transmissor da palavra de Deus, transmitir esta palavra santa, é agradável, depende da pessoa. Quem é desagradável de nascença, quem tem um jeito rudimentar, quem é rude, não vai ter como enfeitar, pode até piorar a situação. Mas, meus amados irmãos, mostra aqui o compromisso do apóstolo de Jesus Cristo com os seus congregados. No versículo 4, ele dá um exemplo que é brilhante sobre os militares, os soldados, os guerreiros. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. Se você foi alistado para uma guerra, então tem que ter treinamento militar, tem que ter fardamento militar, tem que ter armamento militar. Não dá para fazer de conta, porque a coisa é muito séria. E ele diz no final deste versículo que esta atitude de não se embaraçar é para agradar o que alistou, no caso, nosso Deus. No versículo 5 ele diz, e se alguém também milita, se alguém está disposto, se alguém se propõe, não será coroado, galardoado, se não coroar legítima, se não militar legitimamente. Tem que militar legitimamente. Tem que fazer a obra de Deus com seriedade, com verdade, com pureza. É isto que Paulo ensina e não podemos esquecer que ele diz, o que você aprendeu comigo, confia a homens fiéis, idôneos, para passarem para os outros, para transmitir isto. Não havia o cuidado da oralidade, de fazer a coisa oralmente, não pode errar porque não tem documento. Tinha documento, mas mesmo tendo o documento, era necessário o compromisso, era necessário a decisão de servir a Deus. No versículo 6, Paulo faz uma referência ao homem do campo, o lavrador. O lavrador que trabalha, olha a dificuldade que tem para lavrar a terra. Tirar a madeira original, a vegetação original, fazer toda a preparação para o cultivo. É claro que
Ele diz, o lavrador que trabalha a terra deve ser o primeiro a gozar dos frutos. O sujeito que se esforçou, deu duro preparando o solo, deve sim ser o primeiro a usufruir do resultado. Considera o que digo, considera o que digo. O Senhor te dê entendimento em tudo. Claro, meus amados irmãos, toda a igreja do Senhor Jesus precisava desta orientação. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Não temos o evangelho da facilidade, temos o evangelho da redenção. Não existe o evangelho da amizade. Este aqui é o evangelho da redenção. Não existe o evangelho do faz de conta, é o evangelho que conta, é a verdadeira palavra de Deus. O Senhor Jesus fez isto, ele entregou a sua vida por você. Ele entregou a sua vida por nós, por mim. Então, não existe outra saída, é pregar a palavra, levar a mensagem. O versículo 9, ele diz, por isso sofro trabalhos e até prisões. Quantas vezes Paulo foi preso? Não sabemos. Quanto trabalho permanente. Ele trabalhava para manter a missão em cidades novas, em lugares novos, para não ser pesado a ninguém, para continuar sendo exemplo. Não tem dificuldade em admitir. Eu sofro trabalhando e sofro até prisões, como se fosse um malfeitor. Mas a palavra está livre, está fluindo. A palavra de Deus não está presa. E agora, no versículo último aqui do nosso texto, ele diz, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Meus amados irmãos, não existe glória maior do que abraçar a missão e ir até o fim, louvando a Deus, glorificando a Deus, bendizendo o Senhor, de uma forma sem embaraço. É maravilhoso. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. O sofrimento do apóstolo era passageiro. As provações eram passageiras. Todas essas dificuldades eram terrenas e passageiras. Prisões e trabalho, tudo passageiro. E a glória dos redimidos é eterna. A glória eterna. Salvação com glória eterna. Redenção com glória eterna. Algo grandioso que só Cristo dá. Só Cristo faz. Pelo Evangelho Santo, pela palavra que nós anunciamos. Vamos fazer a intercessão. Eu peço orações em meu benefício, peço orações pelos meus irmãos que estão enfermos na congregação, alguns irmãos, pastor Cláudio, nosso amado irmão, está ainda no hospital, vamos orar por ele. Vamos orar pela irmã Magda, que já saiu, já está bem, mas ainda em tratamento prolongado. A irmã Marta fez a cirurgia, foi bem sucedida, mas está ativa, mas mesmo assim tem sempre a necessidade e vamos interceder. Orar pelos nossos irmãos, nossos amigos, nossos ajudadores, nossa liderança, orar pela igreja, a igreja do Filho de Deus. Querido Senhor, Pai amado, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Muito obrigado, Senhor. Agora, Pai, pedimos pelos que estão conosco, toma em tuas santas mãos cada vida, dá graça e vitória, sustenta, ó Deus, os meus irmãos, abençoa esta emissora, seus gestores, toma em tuas santas mãos, abençoa a tua igreja na cidade e no campo, abençoa os teus filhos em todo lugar, nos dá, meu Senhor, graça para fazer a tua obra, nos dá graça para continuar, ó Senhor, nos dá, meu Senhor, a capacidade de selar o compromisso na tua presença cada dia.
Deus misericordioso e bondoso, abençoa os nossos amados irmãos, guarda a tua igreja, guarda os que estão bem, guarda os que estão aflitos, guarda os que estão sofrendo, guarda os que estão hospitalizados. Ó Deus, manifesta o teu poder. Este memorial da oração, toma em tuas santas mãos, tu conhece cada família, tu conhece, meu Senhor, os pedidos, ó Deus, o desejo dos familiares em relação aos seus familiares feridos, feridos pela doença, feridos pelos vícios, pelas drogas, feridos, meu Senhor, de alguma forma e causando, Senhor, tristeza na família, criando, ó Deus, muitas vezes problemas que os pais não sabem como sair. Meu Senhor, socorre cada um, tenha compaixão. Nossos ajudadores recompensa com a bênção dos céus, nossos intercessores ouve pelo teu amor e dá-nos a tua proteção. No santo nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.